Olá, olá, Loris aqui, vocês aí, tudo bem? Tudo bem, a galera do desafio 30 dias sem desculpas. Qual vai ser a sua desculpa depois desse desafio, hein? Mas não vai ter, né? Por quê? Porque eu vou ajudar vocês aqui com mais uma aula. É uma aula desse processo de emagrecimento, que se chama processo mesmo. Hoje a gente vai discutir, aprofundar um pouco mais sobre processo. Processo de emagrecimento é um processo árduo, difícil. Processo de produção em todas as áreas. Processo do direito, onde junta papel, fases, etapas, né, de uma história. E é justamente isso que eu quero ajudar vocês, entender um pouco mais desse processo de emagrecimento. Porque um processo ele tem fases, etapas. E cada fase, cada etapa, ela tem um nível de complexidade. Assim como no videogame, a gente não tem as fases, as etapas lá. Começa na fase mais simples, depois vai para um nível de complexidade um pouco maior, a segunda fase, depois a terceira fase. E só quem é muito bom que chega na última fase, é ou não é? Então esse processo de emagrecimento, além de torcer para que vocês consigam concluir essa última fase desse processo, a gente vai aqui discutir para que vocês tenham capacidade de execução desse processo. Então, não é todo mundo que gosta de processo. Processo geralmente é complexo por conta disso. A maioria das pessoas que não são disciplinadas, que não tem ordem, né, que segue uma agenda, que gosta de eliminando etapas, enfim, não gosta de processo. Não é todo mundo que se identifica com o processo. Mas o processo de emagrecimento é muito fácil as pessoas confessarem aqui que não conseguem. Por quê? Porque é um processo. E a gente vai aqui aumentar o nosso nível de consciência para esse processo tão importante que é cuidar da nossa vida, né? Cuidar do nosso peso, ter um peso de qualidade para que a gente tenha saúde, para que a gente viva mais, tenha longevidade. Todo mundo deseja ter vida, né? Ter movimento, ok? E que seja com qualidade. Então vamos lá, falar sobre o processo e as suas fases, as etapas, beleza? Primeira fase do processo, anotem aí, existe a primeira fase, é o começo, a fase do meio e a fase do fim. E concluir esse ciclo não é fácil, mas a gente vai aqui discutir essas etapas e como a gente pode encarar cada uma delas e concluir e ser feliz com essa busca, tá? Primeira etapa desse jogo é aumentar a nossa percepção, nossos sensores perceptivos para os valores, para a complexidade, o que realmente faz a diferença, o que realmente é importante, o que realmente eu preciso fazer, sobre foco, clareza e conclusão. Então vamos lá, primeira etapa do jogo, primeira fase é entender o que é começo. Começo de tudo. Para muita gente que já começou várias vezes esse processo e não concluiu, a gente sabe que a gente começa com muita força, muito entusiasmo, muito desejo e se dá bem nessa primeira fase. Mas eu vou convidar vocês a fazer esse jogo diferente hoje, tá? Porque o meu papo aqui é sobre inteligência emocional. Nós precisamos organizar esse sentimento. Esse sentimento, essa tentativa, ele tem que ser concluído, sabe? Ele tem que mapear, eu tenho que desenhar essa tentativa com esse desafio aqui, ok? E a gente vai concluir, veja bem. Então a primeira etapa, a primeira fase é entender o processo. Respeitar o processo. Como assim, Loris? E aceitar o processo. Então veja bem, quando eu entendo, é saber o que vai acontecer. Todas as informações têm que ser discutidas agora, na primeira etapa. O processo tem que deixar claro o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim desse processo. Então veja bem, se eu estou falando 65% da sociedade está com sobrepeso, 40% deste com obesidade grau 2 e morre mais de 20 pessoas por dia no Brasil com a dependência
do alimento. O que é isso, Lores? Ciclo do vício da alimentação. O vício que mais mata no mundo não é droga, não é cigarro, não é álcool, é alimento. Alimento causa. O sobrepeso, a obesidade é considerado uma patologia, uma doença. Então nós viemos ao longo da vida entregando, né, uma fórmula de alimento para o nosso corpo. E aí a gente é o que come. Nossa forma física, nossa qualidade de peso é o que a gente entrega. Ponto. Agora, eu preciso entender a complexidade desse processo e a força que ele tem. Então, veja bem, se mata muitas pessoas, mesmo desejando ter saúde, morrem com esse processo de entrega mal distribuída, né, que é vencido pelo processo da alimentação. A indústria é um processo, ela processa o alimento. É um alimento que era natural e que ele passa a ser processado com químicas, com aromatizantes, com conservantes, tudo para ficar mais tempo na prateleira. Ele tem um processo da indústria. Então veja bem, entender a complexidade de conclusão, essa tentativa de emagrecimento consciente é difícil. Tá? Primeiro ponto é a gente se posicionar. E se eu estou falando em tentar, em executar um projeto, um processo que é difícil, que jeito que eu começo? Analisando as etapas. É difícil, mas o que é difícil? Primeira coisa é posicionamento. Respeito com o meu inimigo. Quem é meu inimigo? O alimento. É ele que me causa. Eu preciso ter respeito com esse alimento que eu gosto tanto de degustar, né? Essa janela de tempo, de horas aí que eu fico me alimentando e introduzindo esse alimento dentro de mim, e que isso me faz mal e é indesejado por mim agora, né? E eu não quero mais isso. Eu quero ter controle dessa ingestão. Eu tenho uma Nutri que faz a estratégia, que faz a conta e me entrega um mapa, que é o cardápio. Mas seguir esse cardápio, seguir esse modelo de gestão, esse método, é que é complicado. Eu tenho, eu quero, mas eu não consigo. Eu mesmo, hoje eu sou marido de uma nutricionista. Eu passei por esse processo de agonia, de ser obeso. Hoje não mais. Eu me libertei dessa prisão. Mas eu estou aqui com a minha missão, né, com a minha tese, defendendo a minha tese com essa atividade, justamente por isso. Eu sei da complexidade que é esse processo. Não é simples assim, não é fácil. Então vamos lá. Entender isso, aceitar isso e ter muita clareza dessa trajetória. É uma guerra, é uma luta. Então eu não posso em nenhum momento ficar com displicência, né, achando que eu vou dar conta, essa vez eu consigo, eu vou fazer tudo certo. Teoricamente é assim. Mas veja bem, eu sou dependente. Dependente do que, Lores? Não é da cadeia inteira de alimento. Veja bem, o que mais pega, que a gente tem que tomar cuidado e entender, para que a gente tenha um pouco de vantagem nesse processo, é entender que nós somos viciados em açúcar e sal. Sódio e açúcar. Não é no resto. Vamos pensar. O sal, ele ainda é um pouco mais forte do que açúcar dentro do prazer da degustação. Vamos pensar. Se você estiver internado no hospital e lá a comida tem menos sal, você já acha ruim. Você acha que a comida de lá é sonsa, que a comida é ruim, né, que você tem que comer na marra, que aquilo não tem prazer em comer aquilo. Por quê? Porque os caras tirou só um pouco do sal. Imagina você comer uma comida sem sal nenhum. Entende? Comer uma carne, uma picanha sem sal. O arroz sem sal, macarrão sem sal. Então veja bem, se você mexer no sal, você já muda essa percepção do seu inimigo aí e aonde está o vício. Entende? O açúcar, mesma coisa. Então é os dois caras que a gente tem que prestar atenção. E o foco tem que ser neles. Entende?
É mais você prestar atenção na dependência. Se você quiser resolver essa conversa, é aí que começa o jogo. Tirar o sal e tirar o açúcar. Fazer uma experiência. No início não é você entender essas fases, entender a complexidade do processo. Então veja bem, vamos lá, vamos analisar, vamos testar. Tira por um dia o sal de tudo que você for comer. Você mesmo fazer a sua comida. E não colocar nada de sal. Só para você entender o que o sódio significa na sua vida. Para você começar a mapear, ter um mapa, um drive mental. Isso te traz poder, é uma experiência. Entende? O açúcar, a mesma coisa. Você vai viver um dia sem açúcar, fazendo uma experiência. Não come nem fruta que tem açúcar. Se propõe a tomar água. Se propõe a comer um tomate para se alimentar sem sal e sem açúcar, sem nada. Tudo que você for comer, sem sal e sem açúcar. Para que isso, Lores? Para você entender a força desse processo. Entender o dragão mesmo, o monstro que você vai encarar. Primeira fase é se posicionar com esse processo. Entender o que você vai fazer e quem é o cara que você está lutando contra. Beleza? Primeira fase do videogame. Primeira fase desse jogo. Entender quem é seu inimigo. Entender a força desse processo. E como você vai fazer para vencê-lo. Esse é o grande desafio. Beleza? E assim começa já com você, com o seu plano alimentar, começa esse jogo um pouco diferente. Você eliminando aí um dia, o sal, principalmente o sal. Primeiro, número 1 é o sal. Aceita a minha orientação, só para vocês fazerem o teste. Por que, Lores? Porque foi assim que eu fiz, para mim dominar o alimento. Hoje já faz exatamente 12 anos que eu estou mantendo 90 quilos. 12 anos. Eu era o cara de 121 quilos. Fiquei anos lutando com 121 quilos, tentando emagrecer sozinho. Não conseguia. Depois que eu aceitei esse processo, depois que eu encarei esse processo de verdade, eu fui ver quem era o Lores, quem eram os meus valores e quem era o alimento. E como eu fazia para mexer neles. E hoje eu faço fechar conta com o movimento que eu estou fazendo. Eu sou muito limitado nos meus exercícios, nos meus movimentos, por conta de lesão. Mas eu fecho a conta com o que eu como, com o que eu movimento. E mantenho meus 90 quilos. Entende? Então hoje eu sou livre, eu sou o governo do meu corpo. Eu decido esse jogo. Eu decido. É com essa mentalidade que eu quero que você fortaleça essa primeira fase. Eu mando no jogo. Eu decido. Agora, dessa vez. Segunda fase, segunda etapa. Meio. O que significa meio? Para a gente entender meio, que é o medíocre, que é o mediano, é metade. De 10 eu tenho 5. A minha capacidade é 5. Eu sou aluno de nota 5. É meio. Tá? Se a nota é 10, eu estou no meio. Meio do processo. Muita gente não atravessa o meio do processo de emagrecimento. Muita gente não atravessa o meio de qualquer processo. A gente fica parado ali. Por quê? O meio, ele é reconhecido como bom. O meio do processo, principalmente do emagrecimento, é quando você começa a receber elogios. Quando você precisava emagrecer 30 quilos, você já emagreceu 15. É um perigo isso. Por quê? Porque a galera que não contribui com você, mas que fala para você que você está emagrecendo, que você já emagreceu, que você está bonito, e te elogia, e te paparica, e ai, e você cai nesse golpe do meio. O que significa isso? Você dá um dado para o teu cérebro que você já está, que você já chegou, que você já resolveu. E aí você entra num platô, que é onde você não mexe, não tem movimento, não baixa peso e não conclui nada. E passou ali poucas semanas, 4 semanas ali sem emagrecer. O que acontece? Desistência. Porque a gente não sustenta, não é sustentável com o meio, sem resultado.
E a gente precisa de resultado. Nós precisamos dessa medida. A gente está lutando, a gente precisa da produção, precisa do resultado. Então o meio do processo é um perigo. É um perigo. Por quê? Por conta do reconhecimento da gente e das outras pessoas. E o meio, a gente agora vai ser orientado pelo Loris e pela FUNAG o seguinte: não me interessa o resultado do meio. Eu preciso da conclusão desse desafio. Essa conversa tem que acabar, o ciclo tem que ser fechado. Então o meio é onde a gente é sabotado ou mesmo entra numa autossabotagem e você constrói ali uma medida do meio e não atravessa essa etapa. A sugestão aqui é que entra sobre ser inteligente emocionalmente. Nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser reconhecidos, nós precisamos, claro que sim, mas nós dependemos disso. A pergunta aqui é que eu quero que vocês mudem o drive, aqui é que eu quero orientar vocês sobre gestão emocional. Eu preciso disso, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser visto, eu preciso ser elogiado, levar tapinha nas costas toda hora. Você é fera, você conseguiu, você está emagrecendo, você está bonito, tudo isso, esses elogios, eles servem para quê? Agora, quando você faz essa pergunta, você já cai dentro do resultado anterior. Se você entender que isso não sustenta, que você não tem necessidade disso, é aí que você vai construir um drive, um novo gatilho para olhar para isso. Eu tenho que atravessar essa fase. Eu não posso ficar parado aqui. Eu não preciso de verdade, eu não preciso disso. A gente não precisa mesmo. A gente pode ficar sem isso. Ok? Todo mundo pode analisar da seguinte forma: eu preciso ser reconhecido todos os dias que eu sou especial? Não. A pergunta é essa. Por quê? Porque eu sou especial desde antes de nascer. Eu sou importante. Por quê? Porque eu sou um projeto de Deus, olha. A base é você analisar que você é filho e mais semelhança do Criador. Então você é especial porque Deus te posiciona para uma vida, te dá uma vida. E ninguém precisa provar ela, aprovar ela, ser reconhecido todos os dias. Entende? Isso é necessidade de ser visto. Isso aí tem que ser reparado, tem que ser tratado. Nós não precisamos dessa etapa, tá? Onde nós precisamos ser reconhecidos todos os dias. Não precisa. Você pode acreditar, você é especial, você é importante. Bora pro jogo. Tudo que a gente pegar, a gente tem que concluir. Por quê? Porque se você não te der esse resultado, se você não concluir, você não executar isso, você vai ficar com a impressão que você nunca vai conseguir. E o sentimento de derrota, esse sentimento tem que ser eliminado. É um sentimento ruim. E como você pode construir ele? Parando aqui. Então, como você pode modificar ele? Seguindo e concluindo essa etapa. Porque o nosso cérebro é o seguinte: da maneira que nós fazemos uma coisa, nós somos do processo de repetição. Da maneira que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. É um drive de repetição. Nós somos assim. Então, o que nós precisamos entender é modificar esse jogo agora. Já que eu vou ser a prática de um resultado, então veja bem, eu vou chegar no limite, eu vou chegar no máximo de mim, eu vou concluir essa conversa aqui. Fechou. Depois eu tenho qual é o mapa? O mapa da conclusão. É o mapa de resolução. Não é mais o mapa do meio. Entende? Pega o drive, pega essa senha, instala isso na sua cabeça. Todas as coisas que eu for fazer de hoje em diante, eu vou concluir. Não interessa. Não interessa. Eu vou concluir. Eu não vou parar mais na metade. Não aceitar isso é uma grande evolução. Fechamos? Atravessamos a segunda etapa. Conclusão. Final de processo. O que acontece no final do processo? Acontece que você fica feliz. Que você é reconhecido de verdade. Porque você chegou no seu objetivo. E concluir não é fácil. E você vai explodir com um sentimento de conclusão, de execução. E você vai ficar muito feliz. Por mais que seja difícil, quanto mais complexo, mais você vai ficar feliz. Por quê? Você vai trazer esse sentimento de conclusão. Esse é o que interessa. Todo mundo tem que concluir aquilo que começa.
não pode parar no meio. E a conclusão é a parte mais importante de todo o processo. De tudo que a gente faz na vida. Todos os processos. O que mais interessa? Conclusão. Se você concluiu, você vai para um outro nível. No outro dia você já está arrumando outro projeto. Você estabelecendo novas medidas. Se você não faz isso, me conta que jeito que é a sua vida. Qual é o sentimento de começar todos os dias uma coisa nova e nunca concluir? A gente tem que mapear isso. É os resultados que nós viemos carregando ao longo da vida. Então, quando fala que prosperidade, de avanço, descobrir riquezas e viver essas experiências, como que você se sente? Como que você se sente? Se é difícil, você para. Se é difícil, está tudo certo. Não está tudo certo. Nós somos pessoas que viemos para vencer. E esse é o único drive mental que nós precisamos carregar até o final. É que nós somos especiais, somos importantes e conseguimos fazer tudo. Nós não precisamos parar na metade e se sentir menor, inferior. Então, concluir o processo é muito importante, principalmente esse da base. Qual que é a base? A base do autocuidado. Galera, nós precisamos entender que se o primeiro mapa, que é eu sou, afirmar eu sou importante, eu sou o Loris, e eu estiver sofrendo com o meu corpo, sofrendo com a minha imagem, sofrendo com o meu sobrepeso aí, que eu não tenho controle. Imagina se você vai sentir a experiência que eu gostaria, que todo mundo, você também gostaria de sentir, que é a conclusão. É impossível. Então vamos lá, nós precisamos de fechar essa conta. Fechar essa conta é assim, dessa maneira muito simples. Eu falo isso para meus alunos e cito essa analogia, que é: se eu quero pão, eu vou na padaria e compro o pão. Resolvo. É uma atividade simples. E eu vou lá e adquiro o pão. Trago o pão para minha casa e vou comer o pão. Acabou. Eu quero emagrecer? Vai lá fora e emagrece. É isso mesmo. Mas é muito difícil. Tá bom, mas você vai ficar pintando isso até quando? Você vai ficar carregando esse drive, essa informação. Então, tipo assim, a gente aqui tem que deixar os processos fáceis. A gente aqui tem que descomplicar. Nós somos peritos em complicação. Nós somos peritos em falar não. Nós somos peritos em concordar com a metade. Nós somos peritos em parar com as coisas sem acabar. Mas só que não essa é a minha sugestão, não é essa a minha ideia, não é dessa maneira que eu gostaria que você concluísse essa conversa. Eu gostaria que você concluísse as etapas e chegasse no final. Que você estabelecesse essa medida para você. Sabe, o peso ideal. Depois, o peso ideal com qualidade. Que é o condicionamento físico. Que aí entra um novo cardápio e um treinador, academia, uma prática de esporte, aí a conta fecha. Tá bom? Essa é a última aula aqui, né, do desafio 30 dias sem desculpas. Eu gostaria que vocês entendessem um jogo aqui. Até tem uma frase que um menino novinho aqui, acho que ele não tem 18 anos, ele deixou uma mensagem, uma frase aqui em casa. Se você quer resultado, menos palavras e mais números. Então, o que significa isso? Resultado é isso. Você tem que trabalhar com menos palavra e mais número. Então, tipo assim, o que significa as palavras? As narrativas, as boas desculpas. É quando você inventa uma história linda, maravilhosa, para justificar a sua derrota. Isso não funciona. Então vamos lá, nós precisamos desse resultado, nós precisamos concluir esse assunto e estamos juntos até depois do fim. Bora lá, Loris aqui, vocês aí, beijo no coração, Deus abençoe vocês todos aí nessa promessa, nesse desafio. Tamo junto?